dublado nos estúdios da Marshmello. Programa recomendado para maiores de 12 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria, o seu podcast de retrocomputação. Retrocomputaria, porque sempre dizemos há 31 episódios. Lugar de mulher é no CPD, lugar de homem é na cozinha. E que o velho é o seu PC. Bem-vindos ao episódio 31 do Retrocomputaria. Um episódio, por assim dizer, rosa. Por mais que eu saiba de algumas pessoas que têm cromossomos XX que não gostam de rosa. Mas tudo bem, que seja. E no qual comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E aí, na nossa mesa... Dessa vez, realmente, uma mesa até chegar a ser retangular, falando Giovanni Nunes, João Cláudio Fidelis, e temos uma convidada hoje, que é a... Carolina, conhecida na internet como Lorak Mustaine. Então, Lorak, bem-vinda. Bem-vinda. Essa bagunça que a gente tá fazendo aqui, você já sabe como é, já percebeu como é que a zona é, né? Ocorre. você estará substituindo o Sander. Então, o objetivo desse episódio que nós fizemos, o segundo episódio de 2013, é nós falarmos sobre o papel feminino na computação, então, na história da computação e, é claro, na retrocomputação. Mas antes, vamos pedir pra Carol falar um pouquinho dela mesma. Sim. Diga aí, salta o verbo. Meu nome é Carolina, sou conhecida na internet como Lorak Mustaine, sou programadora de PHP e, além disso, eu faço alguns hobbies, como tem um blog chamado Tecmorph, que fala de tecnologia e entretenimento baseado em tudo que roda pelo mundo. Além disso, temos parte da Carolina, que seria a parte de fotografia, que ela tira fotos que chamam muita atenção da galera. Por quê? Por causa do ângulo, a iluminação. Tem pessoas que não ligam pra isso, mas é muito importante na fotografia. Além disso, eu sou uma pessoa totalmente comunicativa e adoro cada vez mais amizades. Adoro contribuir meu conhecimento e, além disso, as pessoas contribuírem o conhecimento delas. Para quê? Para cada vez mais elas e a Lorak Mustaine ter mais expansão de conhecimentos. Isso que eu acho muito interessante entre as comunidades, as amizades que a gente tem em todas as áreas. Atenção, tarado de plantão, ela já tá compromissada, tá? Qual é o nome desse estúdio mesmo? Esse é o Estúdio A. Como nós falamos, a nossa ideia é de falar um pouco de história, como sempre falamos, falar do papel das mulheres na história da computação e também no que nós temos hoje em dia como nossa paixão, a retrocomputação. Já que março é o Dia Internacional da Mulher, né, dia 8 de março, mas podemos estender para que o mês seja o mês da mulher e a gente vai tentar não esgotar o assunto, porque afinal, quando 2014, 2015, 2016, 2017 vão ter o Dia Internacional da Mulher, né? Então a gente quer estender, aproveitar e falar disso mais à frente. Vamos citar aqui que não vamos ficar aqui fazendo análise psicológica e tudo mais, até como o Ricardo citou na leitura de pauta, Freud ficou lá fora. Não, nossa intenção não é mostrar que isso aqui, informática, é clube do bolinha. Aliás, é uma coisa curiosa que eu, como professor, já trabalhei com nível superior e curso técnico. Algumas coisas curiosas a respeito da posição que eu percebo na minha ótica com mulheres na computação. Primeiro, trabalhando com informática, nos cursos onde eu trabalhei no nível na faculdade, assim, mulher você conta nos dedos de uma das mãos. Isso era muito curioso. Eu me sentia no próprio navio pirata trabalhando, né? Só tinha barbado, tinha um bando de homens, só tinha barbado na sala de aula. Faltava uma mulher, assim, um cheiro de rosas para oxigenar o ambiente. E no curso técnico, você tem um equilíbrio um pouco maior, mas eu
percebo, as meninas são muito aplicadas, mas elas, infelizmente, eu digo infelizmente porque eu vejo elas não são lá tão curiosas, assim, elas são muito boas, muito capazes, aprendem o que você ensina, mas eu meço também pelo fim da aula. No fim da aula, quase sempre eu tenho um aluno, no caso, aluno cromossomo XY, vindo me perguntar alguma coisa. É raríssimo uma aluna cromossomo XX e chegar pra mim, professor, eu tava vendo alguma coisa no meu computador, eu tava vendo, é muito raro. E eu acho isso de uma pobreza muito grande. Infelizmente, a Lorac é uma exceção, que nós conseguimos cooptar pra fazer essa gravação, assim, daqui a pouco nós vamos soltar as algemas que aprendem. Tanto que eu tive amizade durante 6 anos, até o ano passado. Agora eu saí do Senac. O coordenador me deu Visual Basic em 2006. Ele percebeu que eu era muito dedicada, aquela pessoa que queria saber picuinhas da linguagem, por que acontecia de uma certa forma. E o ano passado ele veio agradecer e tirar uma foto comigo, que existem poucas mulheres na área que vão além do que o professor explica na sala de aula. Eu desafiava professores na parte de programação, algumas coisas que eles não abordavam em sala de aula para poder abordar para os alunos, que eu sou uma autodidata, então eu vou buscar mais conteúdos na internet e eu queria que ele abordasse aquilo na própria sala de aula. Aliás, eu vou aproveitar isso. Carol, ou melhor dizendo, Lorac, por que você, representando a classe, por que o que o Ricardo falou, o que você fez, as outras garotas, por exemplo, como a gente vai falar, tem-se uma certa reticência por parte delas. Por que você acha isso? Por que você acha que é um pouco de timidez? Você acha que elas não se sentem à vontade? Diz aí. Na verdade, elas não se sentem à vontade. Elas acham que o mundo é machista, principalmente no Brasil. Existe um machismo muito grande. Existe no Brasil muito preconceito quando uma mulher entra no meio masculino da programação. Quando eu percebo, as pessoas acham que eu sou lésbica, por esse motivo. Por eu estar gostando muito de programação, por eu gostar de coisas de videogame, por eu, às vezes, me investir de personagens, as pessoas acham eu esquisita, estranha. É um absurdo isso. Deveria ser totalmente liberal. Assim, você falou disso, me lembrou uma tirinha que eu acompanho já há muitos anos, né? Uma tirinha da internet, user-friendly, que em um dado momento a história se passa dentro de um provedor de acesso à internet e em um momento chega uma administradora de rede, né, a Miranda. E ela chega falando no currículo dela, fala assim, apresentada pelo chefe, as reações dos homens. Ela é malvada, xível. O outro olhou, o cara do marketing pensando obscenidades e o sujeito do design olhando assustado, uma mulher aqui. Aí ela chega bem falando, eu tenho experiência tal, com Unix, assim, assado, não sei o que, trabalha assim. Aí o desenvolvedor, o Peter, né, que é o cérebro malvado da história, ele chega assim, tá bom, então deixa eu te apresentar. Isso aqui é o teclado, isso aqui é o mouse, isso aqui é o computador. E a mulher já era muito capaz e já vem com aquela visão preconceituosa, eu observar e olhar como ela é uma completa tapada. Então vamos pular e vamos a nossa ossada. Vamos começar do início, né? Do início. Vamos comentar aqui que vocês falaram, lembrar um pouquinho que essa área da computação, ela era um ambiente relativamente feminino no começo dos anos 50, começo dos 60. Depois ela acabou se masculinizando. Geralmente é uma opção de carreira para mulheres, uma extensão dos cursos de secretariado e administração, operadores, digitadoras e companhia. No final, o campo acabou se masculinizando. Que algumas empresas, elas recusam meu currículo, falam que eu não tenho todo aquele tipo de experiência, falam que eu sou muito técnica. As únicas empresas que aceitam que eu já fiz algum projeto de 4, 5 meses foi na Google. Cheguei a fazer um projeto em 2009 e eles aceitaram numa boa. E eu acho que o Brasil deveria mudar essa visão que mulher somente para ser secretária, para certas futilidades que existem hoje como padrões da sociedade. O pessoal meio que colocou na cabeça que mulher, a área de mulher é curso de humanas e homem, a área de tecnológica, meio a meio na biomédica. O pessoal meio que travou isso na cabeça. Do outro lado, você vai... Do outro lado, você vai olhar pro outro lado, você vai num curso de pedagogia, vê um homem lá, você olha e só diz uma coisa, boiola. Ou curso de enfermagem, homem lá, bom, confesso, é uma visão preconceituosa que todo mundo olha meio atravessado. Como você falou, por um lado, como mulher, trabalhando numa área eminentemente tecnológica, tive uma namorada que era aluna de engenharia da UERJ, Giovanni lembra dela, e eu lembro que um amigo comentou pra mim, deu parabéns. Eu falei, parabéns porque você arrumou uma mulher que valia a pena na engenharia. Parabéns, Pinheiro.
Deve ser a única. Nossa. Aliás, sobre enfermeiro, todo mundo acha que isso foi contado com um amigo meu que é enfermeiro, que enfermeiro é segurança de branco. Vamos parar de discutir a guerra do sexo, vamos logo pra assunto da pauta mesmo? Afinal de contas, a novela ficou muito chinfrinha esse remake. Tá vendo novela, velho? Não, isso aí é jantar com mamãe. Ah, tá bom. De vez em quando eu janto com minha mãe, aí eu estou assistindo novela. Vou acreditar. Sim. Vamos falar lá para 1800, do século XIX, metade do século XIX. Vamos falar de Augusta Ada King, Condessa de Lovelace, ou, como o mundo a conhece, Ada Lovelace. Nascida em Londres em 1815, falecida em 1852, jovem, aos 36 anos. Vitimada de câncer, né? Câncer no útero. Filha de Lord Byron, principal poeta romântico inglês do período. Tinha outros como o cara cuja esposa logo depois fez o Frankenstein. Mary Shelley? Percy Shelley. Faleceu antes de completar os seus 30 e poucos anos, morrendo afogado. Tendo o Conde de Frankenstein, ou seja, alemão? Não. Já era inglesa. Mas ele era alemão, né? Não, eles eram ingleses. O Percy Shelley era inglês, poeta romântico. Não, o Frankenstein, Percy Shelley, o marido dela, era inglês também, poeta romântico. Ah, tá. Mas é de ascendência alemã. Nada a ver. Porque existe o castelo de Frankenstein na Alemanha. O Frankenstein é o nome que ela pegou, é um Frankenstein genérico. O Frankenstein é o médico da cidade de Storybrooke, lá em Once Upon a Time, a série. Ah. Ele é o Frankenstein. Oh! Pronto, contei spoiler pra quem não viu a segunda temporada da série, ferrou, tá? Lascou tudo. Tão ferrado. Já descobriram quem ele é, quem é o médico. Vamos lá, ela é amiga do Charles Babbage. Carlinho Babbage, chefe da boca, um abraço, Guanabara. Que desenvolveu a máquina analítica e ela entendeu como aquela coisa funcionava. Ou melhor, acho que ela foi a única que entendeu e compreender como aquela coisa funcionava. E desenvolveu um algoritmo para calcular a sequência de Bernoulli. Vale lembrar que assim, o Babbage ele desenvolveu antes a máquina diferencial para o governo inglês para fazer cálculo de tabela de posição de estrelas, por caso para a Real Marinha Britânica poder se orientar. Que naquela época o Império Britânico estava passando aquele período que é o império pelo qual o Sol nunca se põe. E não tinha GPS. Então eles precisavam para orientação. A máquina diferencial. A máquina analítica, o projeto não foi concluído, porque o Babbage torrou toda a fortuna dele em drogas, na máquina, e não concluiu o projeto. E pelo visto o governo britânico não bancou, né? Não. O governo britânico tinha muita coisa para fazer. O governo britânico não resolveu os problemas sociais de Londres, vai como investir na máquina do cara. E a máquina analítica de Babbage, ela sumiu nas brumas do tempo e foi meio redescoberto em 1953. Foi quando o mundo descobriu que esse finalmente era vender como o primeiro hardware e trabalho da Ada, primeiro software da história. Né? Só um comentário, é lembrar que estamos falando máquina analítica, um instrumento mecânico, um monte de engrenagens. Sim. Se vocês procurarem, acho que no Plus a gente fez um post que eu botei um vídeo de uma máquina diferencial montada a partir do projeto usando o Mecano, que é um brinquedo tipicamente europeu, que eu cheguei a brincar com o Mecano, meu pai ganhou um Mecano quando era criança e andou lá em casa por um tempo, e o cara montou uma máquina diferencial, tá? Tem vídeos aí, procurem no Plus. Como se fosse um grande relógio daqueles antigos? Sim, um grande relógio. No meio do final do século XIX, as pessoas faziam um monte de brincadeiras com engrenagens. Tinha desde calculadoras, como o Pablo Pascal projetou, autômatos, como aquele que jogava xadrez, mas aquele era a picaretagem. Mas havia bonecos que desenhavam, tocavam piano, escreviam, e a própria pianola, que é aquela piano que você colocava o rolo com a música e tocava. É aquele piano que aparece no desenho do Pica-Pau, que o bandido vai parar lá dentro e fica girando dentro da... É que era o piano que dispensava o pianista. Exato, aquilo ali realmente existe, gente, não é da invenção Walter Lentz e outros desenhistas. Mas nunca nenhum bandido ficou preso lá dentro. Exatamente. Não que saibamos. Uma outra curiosidade, é que a Ada emprestou o nome dela para uma linguagem de programação baseada em Pascal e Simula, que foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos nos anos 70, chamado Ada. E a outra curiosidade é que ela participa como uma hacker no livro A Máquina Diferencial, de William Gibson e Bruce Sterling, que é o livro que criou o movimento steampunk, que os autores também não curtem muito esse conceito do steampunk, eles acham estranho essa coisa de ficar botando válvula e relógios em objetos de hoje em dia. O pessoal não curte o vapor. Só uma coisa interessante sobre essa parte, que duas coisinhas. Primeiro que no caso do steampunk, ele pega uma tecnologia, como posso dizer, daquela época, século XIX, e faz com que ela... com coisas que são possíveis hoje em dia. Então muita coisa que se considera steampunk hoje em dia não é steampunk. Por exemplo, Júlio Verne, tem muita gente que fala, Júlio Verne, criador de steampunk. Não, ele é criador de ficção. O livro contém grandes versões da máquina
máquinas de fechado Babbage gigantescas, movidas a vapor, de prédio inteiro, por Londres, e que as pessoas que eram literalmente gigantescos computadores, que as pessoas contavam toda a informação do Império Britânico. Inclusive você tinha técnicos e operadores que você pegava cartões perfurados, eles pegavam seus cartões, levavam nas engrenagens, giravam e produzia um relatório, como fosse um mainframe do século XIX. Carol, você quer complementar alguma coisa? Eu cheguei a ver o cartão perfurado, assim, digamos, o original da época, de 1800, mas eu cheguei na faculdade a professora mostrar um cartão de 1980 e pouco, não lembro o tempo. Não querendo assumir a minha idade, mas quando eu era criança, o bilhete Loteria Federal era um cartão perfurado. E se você errasse o cartão, teria que fazer tudo novamente. Aliás, uma curiosidade do cartão perfurado, mas aí é mais curiosidade, é que o tamanho das telas de 80 por 24 era literalmente o tamanho de um cartão, tamanho de furos. Sim, exatamente. Se errasse, tchau, faça novamente. Sabe as palavras do meu pai quando ele dizia a questão do cartão perfurado? O hardware é aquela parte que você chuta, o software é aquela parte que você deixa cair no chão e embaralha tudo. No caso relacionado ao deck de cartões perfurados. Sim. Só uma coisa, vale uma propaganda. Se você tiver curiosidade sobre steampunk, recomendamos a audição do podcast Pode Especular, do Paulo Elache. Tem um episódio, eu não me lembro se é o 3 ou 4, que ele fala um bocado sobre steampunk. Com certeza. Vamos falar agora daquela maruja? Aquela simpática maruja com alma de pirata. Contra Almirante Grace Murray Hopper. Ou Grace Hopper. Nascida em Nova York em 1906, falecida em 1992, aos 85 anos, Dona Grace Ela entra na Marinha Americana no final da Segunda Guerra Mundial como analista de sistemas. trabalhou na equipe de desenvolvimento do Nivac 1 também. Entre outras coisas, ela desenvolveu a linguagem de programação Flowmatic, que serviu de base e inspiração para que em 1959 o consórcio, formado pela IBM, pela RCA e pela Sylvania, Que eram os grandes fabricantes de computadores da época, desenvolvessem uma linguagem chamada Common Business Oriented Language, também conhecidas como COBOL. Alguns chamam de CABOL, outros chamam daquela maldita linguagem que é horrível de se programar, é uma linguagem chata, todo mundo quer matar, mas não tem jeito, não matam o COBOL. Não matem, porque é usado até hoje. O sistema de folha de pagamento da estatal onde meu pai trabalhou foi desenvolvido nos anos 70. Meu pai participou do projeto. É o mesmo sistema até hoje. Aí a pessoa, mas COBOL tá funcionando, vou mexer pra quê? eu tive COBOL na faculdade. A grande maioria, a folha de pagamento do governo do estado da Califórnia foi desenvolvida em COBOL. Aí foi quando o Schwarzenegger demitiu os programadores e depois teve que redemitir novamente. Assim disse aquele famoso postulado: se não está quebrado, não conserte. A curiosidade do COBOL é que ela foi linguagem de programação a ser mais próxima da linguagem humana e menos do lado da máquina, do assembler. Você tinha antes, a primeira linguagem de programação é o Fortran, né? É o Fortran, né? Como já ouvi, né? O famoso Fortran, né? Formula Translation. Mas o Fortran tinha diferença. O COBOL era uma linguagem voltada para aplicação comercial. Até hoje tem gente que trabalha com COBOL. Eu já vi projetos de linkar Visual Basic com COBOL. Um cara desenvolvia a parte de acesso ao banco, tudo, com COBOL, que era extremamente rápido. Eu acho que ele não está aqui presente, vou citar o César. Isso aqui não é um podcast sobre COBOL, mas só um último comentário que eu descobri nas pesquisas. A última especificação do COBOL, que é o COBOL ISO de 2002, a última do COBOL, ela inclui suporte à orientação a objetos. Identification Division, Environment Division, Data Division, Procedure Division, deve ser o que? Object Division. Dona Grace depois se aposentou, teve que se aposentar na marra, né? Ela se aposentou naturalmente, como todo mundo se aposenta. Depois ela foi rechamada pela Marinha Americana, porque precisavam dela para um projeto. Até que em 1986, 39 anos e muito a contra-vontade dela, a Marinha Americana a aposentou oficialmente. Ou seja, reformá-la. Porque antes ela só entrava no período de reserva. Reserva, como o próprio nome diz, você se aposenta, mas pode ser em tempos de crise ou necessidade. Você é chamado novamente, o que estava acontecendo com ela direto. Quando você é reformado, você é definitivamente aposentado. Mas ela não sossegou. Não, interessante que ela foi a oficial da Marinha Norte-Americana mais velha a se aposentar e, se eu não me engano, a primeira mulher a atingir o posto de contra-almirante. Sim, exatamente. Acho que é a única, inclusive. Aliás, uma outra coisa, a cerimônia de aposentadoria dela foi no navio mais antigo de operação, na operação da Marinha Americana na época. Ou seja, aposentaram a funcionária mais antiga no navio mais antigo. Que também foi oficialmente aposentado nessa época? Não, acho que ele não. Ele não. Não sabemos. Eu não pesquisei. Mas a Grace, depois que ela saiu da Marinha, ela assumiu um cargo na DEC, na Digital, como consultora sênior, e ali ficou até a sua morte. Mais uns 6 anos, né? Ela se faleceu em 92.
2. Uns 6 anos depois, ó. Aí foi a vez do criador aposentar ela. Uma curiosidade, existe, por exemplo, muito mito, o pessoal fala sobre a história do bug, né? A origem da história do bug, e na verdade o que a gente descobriu foi que Donna Grace foi a inventora do termo bug. Ela foi a primeira debugger. Em 1947. Ela que achou, que identificou a falha na execução de um programa e percebeu que tinha uma mariposa morta entre as válvulas de um computador em um circuito computacional. O programa estava certo, mas o computador insistia em dar erro. E ela que identificou que foi a mariposa. Ela retirou a mariposa, colou com fita e anexou com o recado. Aqui está o bug. Bug removido. Uma mariposa torrada. Em momentos como esse, minha esposa vira, ela estaria cantando a Doriana Barbosa. As mariposas, quando vem o frio. Também tem uma outra anedota sobre a história dos nanosegundos das 11.8 polegadas de fio de cobre. Conta essa história em detalhe. O fio de cobre servia para argumentar como os computadores deveriam ser pequenos, pela quantidade de tempo, de distância que um elétron leva em um nanosegundo. Mas também já ouviram um documentário que ela falava que era para pendurar o fio de cobre nos programadores que desperdiçam nanosegundos. Esse era o argumento dela, porque o computador devia ser pequeno e porque o pessoal não devia fazer mais cauteloso para fazer, não tá desperdiçando por segundo demais. E agora nós vamos falar de uma programadora que a Carol em especial vai gostar. Já que falamos da primeira programadora e também da primeira debugger, vamos falar agora. Olá, eu sou o Moacir Alves, presidente da AC Games, e você está escutando o Retro Computaria. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma sessão de notícias do Retro Computaria. Nesse caso agora, episódio 31, episódio rosa, ou uma cor parecida. Aqui nesta mesa triangular agora, estou eu, Giovanni Nunes, e... César Cardoso, bom dia, boa tarde, boa noite. Ricardo Pinheiro, olá a todos. Giovanni, diga. Vamos começar com aquela nossa sessão que ninguém mais aguenta, mas vamos continuar falando dela até o fim do ano? Sim, prometemos falar dela até o final de 2013, que é a 2013 das efemérides, com a efeméride curiosa agora, né, Ricardo? Pois é, né? 30 anos do Lotus 123. Pra quem não lembra, cursinhos de informática dos anos 80, que dava um curso de DOS, WordStar, DBase e Lotus 123. Principal planilha eletrônica de cálculos do DOS em cima. Não era a única, mas era a principal. Sim, sim. Agora, no início de 2013, o Lotus 123 comemorou seus 30 anos. Lembrar que a planilha foi desenvolvida pelo Mitch Kapor, que depois fundou a Lotus, e a Lotus posteriormente foi comprada pela IBM em meados dos anos 90. Tem toda uma história, sim, só por conta da filosofia da Lotus, que era completamente diferente do mercado, tudo. E uma curiosidade, ele era muito amigo dos desenvolvedores do VisiCalc, do Dan Bricklin e do Frankton. O próprio Lotus é quase uma versão seria um clone, né? Para assim dizer, um clone do VisiCalc para IBM PC. Eu não diria que é um clone, mas no segundo link, que o próprio Dan Bricklin comenta, ele comenta que a ideia do Mitch Kapor na Lotus é muito parecida com o que eles estavam tentando no VisiCalc, que era uma planilha rápida, com um scroll rápido, tanto na horizontal como na vertical. Você fazia apertando a tecla scroll look no seu teclado. Isso parece que ela serve, né? Nossa. E aí, no final das contas, até pôde aproveitar, particularmente quando começou a aparecer o XT e depois o AT, ele pôde aproveitar o poder do chip muito melhor do que a concorrência. Sim, inclusive o Lotus ele tinha uma expansão de memória, né? Acho que era a LMS, ou algo parecido, que foi desenvolvida junto com a Microsoft, tanto que era Lotus, Microsoft, o S não era alguma outra empresa, que era uma espécie de mega RAM para você botar no seu XT e poder ter planilhas maiores do que 140K. Curioso pra quem não sabe, Lotus 1, 2, 3, eles diziam que a operação da planilha era tão fácil quanto contar até 3. Exatamente, quanto contar até 3. Inclusive nos seus últimos anos ainda em DOS, ele chegou a ter um módulo chamado WYSIWYG, que levava o DOS, não para interface gráfica, mas para o modo gráfico. Deixava ele como uma planilha de interface gráfica em geral, com fonte multipassada, uso de mouse e todo o resto. Sim. Aliás, assim, só de título de curiosidade, eu cheguei a conhecer um sujeito no setor de contabilidade que, assim, usuário, não era programador, analista, louco, que nem que nós, que simplesmente fez um sisteminha em Lotus 123 com o WYSIWYG que fazia conciliação bancária. Poxa. Eu lembro do cara comentando, inclusive, assim, agora só precisa de uma pessoa para fazer o trabalho de 3. Eu acho que o pessoal aqui não tá gostando muito de mim.
Ora, não diga. Por que será? Que será? Enfim, é uma história que é muito interessante. Eu acho que todo mundo aí que trabalhou nos anos 80 e 90 tem alguma história, né, do poder da planilha eletrônica, o poder que a planilha eletrônica teve nos negócios da empresa onde trabalhava. Na própria evolução da forma de você usar o computador para controlar a entrada e saída, ou qualquer coisa que relacionada a números, né? Com certeza. Mas enfim, né? Vamos tocar pra frente? Vamos. Como tem homebrew pra tudo nesse mundo, E mais um pouco? um homebrew de um Cray 1A. Na verdade, um mini Cray, né? Porque ele escala 1/10, né? Mas compatível de binário e exatamente como o Cray 1, ele tem mesma frequência de operação. Interessante projeto. Como diz o autor aqui, né, na minha série de necromancia computacional, o cara apelou, foi pro manual de referência do hardware do Cray 1 e foi montar a máquina. Aliás, tem um diagrama bem interessante, como é o diagrama de módulos e blocos, o diagrama de blocos, né, para assim dizer, do Cray, de um Cray do final dos anos 70, começo dos anos 80, nem isso aí? Isso, 80 MHz, 32 MB de memória, 64 bits, 12 unidades de execução em pipeline, 12 unidades, podia fazer 3 operações de ponto flutuante por ciclo, uma máquina daquele período impressionante. Ali o curioso é que ele parece que ele não dividia ou não multiplicava, um troço assim, para poder manter a velocidade de cálculo. Parece ser um computador vetorial, né? E um outro detalhe bem interessante, que ele tomou cuidado de documentar, tipo, como ele fez o clone do formato icônico do Cray 1, né? Toda a parte de hardware propriamente dito. O case, para assim dizer. É o case, né? Na verdade, ele e, para o que eu entendi, a esposa dele também, né? Participou do projeto. Para complementar, ele tá usando um Xilinx, ou Xilinx Spartan 3M600, ou Development Board, que, segundo ele, é o maior kit de FPGA que ele pode comprar sem explodir o orçamento. O Cray em si ocupa 75% de recursos lógicos, né, do FPGA. E que mais? E toda a memória RAM. 4 KB e o Cray tá rodando simpático a 33 MHz. E agora, sem aquele apelo de rádio AM, né? O autor do projeto, ele tá pedindo encarecidamente, quem tiver software do Cray, por favor, entre em contato com ele, porque ele precisa testar o homebrew dele. Bom, enquanto o amigo ouvinte dá aquela procurada nos disquetes lá do Cray, vamos falar das análises de rádio nacional? Bora! Basicamente, né, vamos deixar o link, porque eu acho que vocês vão se divertir muito mais lendo do que a gente falando aqui. Sim. Mauro Xavier analisando um Dismac D8100, que é um Apple II nacional, Apple II Plus nacional. É um simpático clone D, como quase todos os clones de Apple II Plus. Com direito à plantação de 74 LS e tudo. Sim, 73 chips que compõem um Apple II Plus. Eu sei porque eu desmontei testei os integrados de um Unitron AP2 para descobrir qual era o componente com defeito. E outro, que é o nosso amigo Daniel Campos. Com o seu Dynacon, que na sua sede insaciável de ter todos os TRS Color possíveis e imaginários feitos no Brasil, conseguiu um Dynacon MX1600. Computador que a gente até achava que não existia. Tem essa história, né, de que não existia. Sim, era lenda, assim como o MSI da Dynacon, o TRS Color da Dynacon eram máquinas que não chegaram a existir. E, sim, já tinha aparecido um no Mercado Livre, parece que o Daniel acabou achando um outro e comprou. Tinha alguns probleminhas, ele deu uma mexida, botou pra funcionar, agora o bichinho tá funcionando, isso é importante. O Daniel comentou que ele teve um bocado de trabalho com esse Dynacon. Tá comentando comigo esses dias que ele teve um trabalhinho com ele. Problema na malha teclado. Não só tem malha teclado, o M847 parece que tava... O cara prendeu, parece que ele deu uma martelada no chip, acho que soquetado, retirou e colocou pra ser na base da marreta, entortou pino. Fora umas maluquices lá, rebite pra segurar o dissipador de calor do regulador de voltagem. Aquela parte bonita. O Daniel tá se revelando um caçador de coco, né? Sim. Ele já tem um Color 64 da LZ, já tem um MX1600 da Dynacon. Ele disse que a próxima meta dele é um Codimax. Ele já achou um cara que tem um Codimax, só que o cara não tá afim de vender. O Codimax, mas ele não vai comprar um CPU400, o CPU400 é muito mainstream. Já dizia o Hitler, né? Exatamente. E vamos explicar essa história do Hitler pros nossos ouvintes, ou todo mundo viu? Vocês devem ter visto no Plus, né? Foi postado no Plus. Quem não foi, procura lá. Procura lá e se você viu, veja e role de rir. E se você não entender a piada, você comenta e a gente explica as piadas. Na verdade, a gente bota o link da piada, inclusive. De todas as piadas, né? Exatamente. Se você
você já viu, veja de novo que você vai rolar de rir. Se você não viu, veja que você vai rolar de rir pela primeira vez. E como diria o Silvio Santos, eu não vi, mas minha esposa viu. Exatamente. E já que a gente tá falando coisas assim, Máquina bizarra, vamos comentar da coisa mais bizarra que eu vi em muito tempo, que é o SBC 6120. Falamos do SBT, agora do SBC. SBC 6120. E aí o amigo me pergunta pro Ricardo, What the bodega is that? o SBC 6120 é um single board computer, com tudo que se espera de um single board computer. Só que a CPU é uma Harris HD 6120, que é um PDP-8 on a chip. É um DEC on a chip. Meu Deus. O que significa que ele pode rodar, por exemplo, todo o software em tape da DEC. Olha só, arrumar o tape. Por exemplo, se você tiver um tape de focal 69, roda. Sim. Se bem que esse ele já botou uma interface de disco IDE, né? Então ele já pode botar um HDzinho ali, já fica mais fácil para ler os dados, eu creio eu. Basicamente, se você quer botar, tipo, sei lá, o S8V3D ou o S8V3E, é assim. Ele é esse negócio dos PDP e companhia, não PDP, mas precisamente dos VAX, que também foram deixados órfãos quando a HP comeu a DEC. Não. Tem empresas que vendem caixinhas fechadas, por assim dizer, que são basicamente tem o mesmo tamanho de um servidor de hack, mas que na realidade são uma espécie de VAX, que inclusive é compatível com algumas placas e com as leituras de fita e tudo mais. Ainda tem gente rodando VAX por aí, rodando VMS, né? Tem aplicação rodando, o cara não vai jogar fora. Vai trocar. E aí, certamente, para as pessoas se interessarem em ter seu próprio PDP-8 em casa, né, para colocar na parede. de tempos em tempos, a StarTime Gizmos faz novos bets e tal. Inclusive, há pouquíssimo tempo atrás, eles completaram um Kickstarter para uma fornada de 30 placas SBC 6120. As 30 foram e cada um pagou seus simpáticos $599. Para ter o seu PDP-8 de parede, literalmente, né? Eu tenho uma foto no Kickstarter. No Kickstarter que mostra realmente um computador de parede. Que você vê que ele é fininho. E tem uma outra foto dele em pé, você vê que ele é fininho. E como ele fala na legenda da foto aqui, né, Assembly de Unity, você adiciona a moldura. Agora, para quem estiver interessado, é torcer para que apareça mais uma fornada de Harris HD 6120 para que o StarTime Gizmos possa fazer mais SBC 6120. E você possa pendurar o computador na parede. Exatamente. Agora, vamos falar de coisas mais mundanas? Bora. Para os interessados em sistema operacional, o Justin Fletcher foi o arquiteto-chefe, né, do RISC-OS 4 e do RISC-OS 6. Ele escreveu está escrevendo uma série de artigos, né? Uma série de artigos sobre todo o desenho por trás dos dois sistemas, tanto do RISC-OS 4 como do RISC-OS 6, que é bem bacana. Interessante, né? Aí tá falando, eu tô vendo aqui algumas coisas que ele explicou. A abstração da parte gráfica em um kernel dos anos 80, projeto dos anos 80. Conversão de imagens on the fly, programas de teste, debugging, executando aplicações, um monte de coisa. Vale lembrar que ninguém pensava muito em abstração de parte de vídeo, porque você não imaginava que alguém ia rodar aquilo que estava fazendo em algum outro lugar, né? Por mais que o próprio GNCPM já tivesse um ensaio disso, isso que é interessante. Interessante isso, hein? Para quem está estudando sistemas operacionais e quem tiver curiosidade, muito interessante. Quem quiser entender como é que funciona a arquitetura do sistema operacional, quiser ter outros exemplos, né? Até porque o RISC-OS tem um monousuário e tudo mais, você fica pegando toda aquela parte teórica, né, de segmentação de memória, separação de processo, tudo mais, se quiser uma coisa mais pé no chão, mais, por assim dizer, mais mão na massa, né, funciona assim, desse jeito, ponto final, vale a pena a leitura. Aí quem sabe você pode comprar um Raspberry Pi e resolver rodar o RISC-OS em casa na sua televisão. Que é bem bacana, diga-se de passagem. Sim, eu rodei, é muito legal. Afinal das contas, você já fez isso também, né, César? Claro, eu fiz inclusive numa Retro Rio. Pois é. E no momento Jabá, eu não só usei o Raspberry Pi para botar com RISC-OS, como para abrir o NetSurf e abrir o site da Retrocomputaria Plus. É bacana. Tem que ter momento Jabá, né? Claro, sempre, isso é importante. Você aliás, registrar isso e acessar aquele site do pessoal do Hackaday, né? Mas acho que Raspberry Pi eles devem ter os montes lá. Enfim, vamos falar de... já falamos de Hackaday, né? Não era do Hackaday ainda não, vamos chegar lá. Já tocamos
no assunto, né? Mas enfim, né, já que tocou no Hackaday, falar, né? Tudo bem, não envolve computador. Aliás, não envolve microcontrolador. Mas enfim, se você estiver precisando aprender como funciona os registradores de shift e não tiver um microcontrolador na mão, tá aí a dica. Pode fazer o seu próprio esqueminha com alguns resistores, capacitores e umas LEDs também. E uma protoboard, é claro. Protoboard é sua amiga. É fundamental. Vamos falar de outra coisa legal? Vamos. Doom pra VIC-20. Uau, eu vi esse vídeo. Se você achava que não seria possível Doom pra Commodore 64, que tal pra VIC-20? Eu vi esse vídeo. Depois que eu vi isso, eu falei, eu só pode fazer Doom pra qualquer plataforma. Menos pra Amiga 1200. Deixa de ser malvado. Não, isso é uma história que falam que o golpe de misericórdia pro Amiga foi o Doom. Que era uma coisa que o rádio da Amiga não tinha sido projetado pra fazer. Ó, gente, só um detalhe, só pra lembrar aqui que essa versão do Doom ocupa toda a totalidade inteira dos 5 KB de memória RAM que o VIC-20 tem. Uau. E você reclamando aí dos seus 8 GB. Você só tem 8 GB de RAM. Vamos falar de coisa boa? Bora. Já que a gente tá voltando mesmo, então definitivamente foca pros fracos. Né? Os vencedores da Retro Challenge, Winter Warm-Up 2013, muita coisa bacana. O que rolou de interessante esse ano? Vamos lá, a premiação foi uma simpática cópia da Byte Magazine. Para os Chuckle Brothers. Sim. Um livro, o Terrible Nerd, do Kevin Savitz. Foi pro Worst Console. E um Z88 pro Twilo. O Twilo ganhou um Z88, um computador de mochila. Mas ele fez um single board computer com 6502. E ganhou uma máquina Z80? Fazer o seu próprio single board computer com 6502 é uma coisa, mas botando em ordem, organizando cassete para armazenar é outra coisa. Ah, sim. Deixa eu ver o que mais os outros fizeram. O Table Nerd, o cara fez o World Console. O amigo do João, o Linville, que fez um joguinho de Simon. Amigo do Juan. Amigo do Juan. Até só a tradução que atrapalhou aqui, foi a dublagem. E o segundo prêmio pro Shell Dozer, com seu pedal de controle de volume. Falando nisso, já que você citou o amigo do Juan, João Linville, ele comentou o vídeo que o Daniel fez sobre a abertura do cartucho CP400 de escalada. Pra quem não sabe, Marcos Garrett descobriu uma loja em São Paulo que eles tinham, além de Obstecar 85 à venda, e pouquíssimos usados ou até novos, tinham vários cartuchos lacrados que nunca foram abertos de CP400 do corpo. E o Daniel comprou um desses cartuchos, comprou escalada, e a gente fez um vídeo alguns dias atrás, quando o César inclusive estava no Rio de Janeiro. A gente aproveitou para encontrar, para bater papo, conversar, e fizemos um vídeo do processo do Juan abrindo o cartucho e aspirando uma quantidade absurda de ar tóxico dos anos 80. E ele perguntou, inclusive mencionou o John Linville e falou quando é que o John ia fazer a mesma coisa com os cartuchos dele. Afinal das contas, já lembre-se da máxima do Toy Story, né? Brinquedos foram feitos para serem usados, para serem brincados. Entendeu, Sandro? Teve liberação de código-fonte, já que falamos de abertura de caixinha de cartuchos que estavam lacrados. Liberação de código-fonte também devia estar um tanto quanto lacrado em algum lugar, né? E a vítima da história foi o Adobe Photoshop 1.0, ou melhor, 1.0.1. É porque homens eram homens e retocavam fotos coloridas em monitores preto e branco. Escolha para os fracos. Uau! Photoshop hoje em dia custa uma pequena fortuna. Tá na versão CS1000, né? Vai estar CS1000, sei lá. Já vez que eu olhei, tá na CS6. Os irmãos que desenvolveram, lançaram ele no início dos anos 90, os irmãos Knoll, eles abriram o código-fonte, né? Que legal. É um código-fonte para 68.000, né? Em Pascal. Em Pascal, Ricardo, dá pra fazer pra MSX. Opa! Pegar esse código pra dar uma olhada, precisamos olhar. Né, com algumas coisas em Assembler, né, pra acelerar. Pra acelerar, porque tem que acessar, mas no caso aqui, como é Macintosh, deve acessar direto a ROM do Macintosh pra botar botão, desenhar a janela, usar assim. Eu acho que a aceleração deve ser no fato, assim, pra quem não sabe, faz ideia, vou lembrar pra vocês o seguinte, o Photoshop, ele rodava, quando eu brinquei, eu não tava brincando, ele rodava em Macintoshes que não tinham cores, então você realmente retocava uma foto em modo de, não é que não ter cores, ele tem que ter tom de cinza, ele não tinha cor mesmo, é preto e branco, então você tinha que usar a sua imaginação pra fazer as cores. O próprio Pac-Man, no encontro do Vídeo Magia, até que o Ricardo tava lá, que foi no dia da Campus Party, o Pac-Man tava comentando que ele digitalizava no Apple II GS as fotos, e o pessoal editava no Macintosh
flash nos 4 canais separados, no canal R, no canal G e no canal B. Literalmente um exercício de imaginação para retocar foto. Enfim, e vale o interesse histórico e vale para quem estiver interessado em ver como se programava em Pascal no final dos anos 80. Interessante a comparação que uma das pessoas que abriu o código fonte falando. Abrir os arquivos que constituem o código fonte do Photoshop 1.0 me faz me sentir um pouco como Howard Carter quando primeiro entrou na tumba do rei Tutankhamon. Que maravilhas me aguardam? Quais maravilhas me aguardam? Ele disse que o código muito bem escrito, bem estruturado, muito bem feito, interface separada, código separado e as abstrações, as decisões de design foram feitas para poder contornar e dar direito a essas abstrações. Está falando muito bem do trabalho. Alguns comentários, mais os comentários em cima do assembly que foi usado dentro. Então, tome inline, abre uma inline e vai embora. Vai embora com a assembly 68.000. E só lembrar você que eu já baixei. Tá, tudo bem, tá bom. Tá bom. Já tá? Aproximadamente 128.000 linhas de código. 179. Não comentado, mas bem estruturado. E já que a gente tá falando de Assembler, vamos falar do OS9. Sim, o S9 parece que mudou de dono. O S9 está de novo dono. Parece que a empresa, a Hatz, ela foi... Não sei nem que ela foi vendida ou foi comprada, parece que foi feita uma fusão e surgiu uma espécie de nova Hatz. Microsif, no caso. Microware, né? Isso, Microware. Eles juntaram a distribuidora do S9, FreeStation, que é japonesa, a Microsys Electronics, que é alemã, e a RTSI, a LLC, norte-americana, e recriaram a Microware, né? Uma nova empresa, Microware LP, e que vai tocar a partir de agora, a partir de desde então, o desenvolvimento do S9. Né? O S9 não é um sistema operacional específico dos cocos, ele roda uma cacetada de outras plataformas, 68.000, Intel, PowerPC, ARM, MIPS e SH4. São 68.000 Intel, PowerPC, ARM, MIPS e SH4. Tá vendo? Dá pra você rodar no seu Dreamcast. Sim, pois é. E parece que a parte chata é que isso envolve o projeto NitroOS, né? O NitroOS 9, que é um projeto, parece que open source. Parece que o próprio código do S9 para 108.6809 ele se perdeu em algum momento do universo. E parece que eles querem ressuscitar esse código por algum motivo, grana talvez, tirando a palavra Nitro, né? Voltar a ser o S9-6809 e querem tocar um pouco isso aí. A própria existência do projeto NitroOS está meio que comprometida. Enfim, vamos acompanhar o andamento da história. Estamos de olho. Tem coisa para os nossos amigos de Atari 8-bits. O Ultimon. Não, o Ultimon não é um Pokémon. Tem nome, mas não é. Né? O autor do Ultimon, que é um sistema, na verdade é uma ROM para os Atari 8-bits, resolveu liberar uma versão da Ultimon com o manual em PDF. Ele constou com copyright, mas ele liberou para o uso totalmente de graça. Ele é um monitor / debugger para quem quiser trabalhar com seu Atari 8-bit, né? O 1200, 600, 800XL, 8XLE, eu explico depois aqui que diabos é isso, o 65XE e o 130XE. Para quem não sabe, o 800XLE, ele é um computador que ao mesmo tempo é um Atari que ao mesmo tempo existiu e não existiu. Ele é uma espécie de elo perdido do final da vida da Atari Computer. Qual? Existiu, não existiu? 800XLE. O 800XE? Não, XLE. XLE. É aquele protótipo que tinha o gabinete atrás, tinha uma parte estendida? Não. Externamente ele é como 800XL. Acho inclusive que ele tem o nome dele é 800XL no gabinete. É que por dentro ele é um 65XE. Digamos que ele é um elo perdido entre os Atari Computer da época da Warner com os Atari da Atari Computer da época do Jack Tramier. Eles são especificamente encontrados, pelo que eu consegui entender, na Europa. Enfim, ainda tem explicação da complicada vida dos Atari. O Ultimon, só para terminar aqui a explicação, ele é um monitor / debugger. Você pode verificar o controle de memória, rodar o seu programa e ver o que está acontecendo e todo o resto. Prometo que se der, eu verifico como o bichinho funciona. Enfim, antes da gente terminar e ir para a arrancada final, vamos falar de alguém que é fudeba? Qual deles? Vamos. Manuel Pazzo. Ah, sim. Manuel Pazzo, desenvolvedor espanhol de software e de hardware para MSX, né? Que fez a Mega Flash ROM SCC Plus SD Psy Edition. Não faz o que ainda está aí. Já tem a Mega Flash ROM SCC Plus. Essa Mega Flash ROM é baseada no projeto original, né? Só que usa um chip SCC+, e eles acoplaram num leitor de cartão. Ele usa um SCC mesmo ou ele usa aquele FPGA igual vinha no cartucho do Gunis, que emula o SCC? Boa pergunta. Bom, se alguém tiver um cartucho desses, por favor, responda a dúvida do Giovanni. Conte para nós, o povo quer saber. E o que eu acho mais bacana, além de tudo,
é que ele propõe um preço de 99 euros para o modelo com uma entrada de SD ou de micro SD e 119 euros para o modelo com 2 entradas. Nossa, 20 euros o slot? Pois é, cara. Tá pensando o quê? Na verdade, o slot é baratinho. O slot deve ser €1. Os outros 19 só pra saber como vai ligar ele. Espanhol saber pra pagar o espanhol que vai soldar o componente. Pois é. Mas será que isso não sai mais barato fazer meio que na mão, como o pessoal andou fazendo? Bom, pra quem tem habilidade, né? Eu acho que vale a pena fazer na mão. Mas pra quem não tem, eu acho que fica a dica. Ou se tiver um amigo que consiga fazer, pode fazer também. Sim, claro. Mas isso não muda o fato de que o Manuel Paz é fudeba. O projeto que tá aberto é o projeto do coreano lá. Não é o Psy, qual é o nome do cara? É o Shark Sim. É, o coreano vai pro... o Shark Sim. Menos o Kim. É o Shark Psy. Lá já falamos de hardware. Vamos falar um pouquinho de software agora? Novidades para Amiga, inclusive. Isso. Amiga e Dreamcast, né, César? Exatamente. Pra quem tem Dreamcast. O seu ainda tá direitinho, Giovanni? Não, o meu foi vendido há alguns anos. Nesse momento ele levanta a plaquinha de o desinformado. Pois é. O Leona's Freak Adventures. Provavelmente, quando vocês estiverem ouvindo, deve estar acabando o Kickstarter. Pra você participar e pegar a versão especial, né? Versão limitada. Edição limitada. O jogo para Dreamcast, para Amiga. Legal que tem a versão para Dreamcast, hein? Gostei disso. Parece que o jogo ele é para Dreamcast e também será para Amiga. Como eu não tive Dreamcast, não sei qual é do jogo. Eu também não tive, mas acho legal. Bom, o Dreamcast tem o mundo Crazy Taxi, então deve ser legal. Sim, claro. Enfim, podia falar de Crazy Taxi, né? Mas não, esse não é um podcast sobre games. Ainda não. Pra quem quiser participar, você pode dar 9 libras para ser apenas um patrocinador. Você vai ganhar um pôster simpático de 11 por 17 polegadas, mais frete. A parte divertida, quando você passa a contribuir com 15 libras, você passa a poder baixar a versão para Amiga OS 4, Aros ou Morphos do Leonas. Se você contribuir com 20 libras, você recebe o pôster maior, né, de 62 por 47 centímetros. E aí, 25 libras você ganha aquela coisa bonita que é a caixinha do jogo, CD e tudo mais. Por que eu não tô achando aqui a versão para Dreamcast? Tá aqui embaixo, 50 libras. Você recebe a versão para Dreamcast. Aí o site aqui tem as fotos do todo o material promocional. Só senti falta dos caras terem colocado. Infelizmente o valor tá meio baixo, né? Então 21. Eles não atingiram, não chegaram muito perto ainda pela altura no dia que a gente tá vendo. Só 21 bakers, só 21 baldes, só 21 patrocinadores e faltando alguns 20 dias pra terminar o troço. Mas geralmente isso pode rolar no final do prazo, né, César? A gente sempre torce pra isso, né? Virada de mesa, né? É o sprint final com a narração do Galvão Bueno. E vamos terminar com bizarrice? Bizarrice não, tá vendo o padrão essa maluquice. Não sei, eu acho que talvez um dia a gente devia fazer, não é uma promessa não, viajando a maionese, um podcast sobre isso, que realmente o pessoal, assim, perdendo a noção na hora dos preços em leilão, de uma maneira assim que não tem sentido o que aconteceu. Pessoal, o podcast espanhol, o Retro Entre Amigos, também eles discutem direto isso. Assim, discutem direto porque todos os episódios que eu vi, os caras trataram desse assunto, que é a bolha eles chamam de retrobolha. Porque, enfim, $7.625 por um protótipo. Um Commodore 65 não funcional, quebrado, faltando peça. Esse modelo foi vendido? Tá nesse estado? Sim, e o agravante, isso aqui é cabrito. Isso é cabritagem pura. Como é que você viu que é cabrito? É que é o seguinte, quando a Commodore faliu, isso era uma máquina de protótipo. O pessoal fez a xepa na Commodore. Nenhum funcionário levou um Commodore 65 pra casa. A Commodore não deu. Ela leva pra sua casa, fica pra você. É tipo aqueles protótipos da Apple que ele mexe, esse dinheiro da Apple acha sem querer no depósito do sótão dele. Tem um rant no link do Commodore Zawis justamente sobre isso. Não sei, eu acho que, enfim, aquela coisa, o cara coloca o Rare, né? Veio então raro. Holy Grail Ultra Rare, nunca antes usado apenas durante 5 horas em toda a sua vida. Aquela coisa toda. E espera que a falta de noção tomou conta de determinados círculos retrocomputeiros faça parte dele. Não tem sentido esse preço. Até porque a máquina não tá funcionando. Né? Cara, eu acho que essa máquina aqui é um lote que chegou a rolar ano passado, ano retrasado, faltavam peças mesmo no equipamento. Olha, acho que é mesmo cara. O cara comprou e veio revendeu pra um otário. Tá faltando chip, sim, tá faltando simplesmente os customizados, a parte mais importante aqui do equipamento. Tá faltando o integradão principal da máquina. Isso é uma máquina completamente inútil. A não ser que você tenha esse integrado aqui, né? Eu não sei, eu acho realmente que, sabe, tipo, 7 mil por um. Mesmo sabendo. Não é que a gente fala de tempos em tempos, protótipos de Apple 1, protótipos conseguem aí 10, 100 mil dólares. Não sei, eu continuo achando que não faz sentido. Especialmente um protótipo que, no estado que foi vendido, não serve pra nada. Sim, é só pro cara ter. A não ser que o cara tenha uma outra máquina dessa e vai juntar as pecinhas
fazer uma só. Enfim, é uma discussão que eu acho que é longa e a gente vai talvez um dia sentar e discutir, até pessoal coleciona mesmo e tal, sobre esse assunto, porque a coisa, eu acho que tá num ponto aí do descontrole. Isso aí tá louco. Você pode pegar, inclusive, se eu fuçar agora no eBay e procurar por Apple, você vai encontrar coisas de Apple, inclusive com o sufixo ou com o prefixo Steve Jobs memorável. Até projetos que o Steve Jobs não trabalhava na Apple ganharam o Steve Jobs no nome. Isso está inflacionando muito os Apple II. O interessante é que os Mac simplão continuam baratos. Os Apple II estão ficando muito mais caros nos últimos anos. Quer dizer, no último ano, por assim dizer. Mas é outra história, não vamos comentar sobre isso agora. Sim, claro. Gente, acabou, né? Fim, terminou. Por que pareça. Essa longa lista de coisas. E a gente se vê daqui a 2 semanas. Daqui a outros 15 dias. Exatamente. Fui. Até mais aí, gente. E Ricardo, não se esqueça de se despedir. Fui. Se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos, seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.